Maravilha, então agora nesse terceiro vídeo, na verdade é o quarto, esse é o quarto vídeo, vamos falar um pouco mais em relação a cachiroto, a partir do sentido que falamos das frutas e verduras, agora vamos falar sobre os pescados, né? O peixe, o pescado. A Torá que deixa nas parashiot referente ao simanim que devemos ter para adquirir peixe, que devemos ter escamas e barbatanas. Então, eu quero que vocês olhem depois com carinho as parashiot, né, as porções semanais de Re'eh, Mishpatim, Shemini, né, até fica fácil, Shemini a partir da sexta aliá, todas essas respectivas parashiot, ou porções semanais da Torá, trazem a importância e a beleza e a essência do ato de comer caché. Bom, agora em relação ao pescado, nós temos a ideia que se deve ter escamas e barbatanas, todos os peixes, ou seja, os chamados peixes de pele, né, que tem a pele lisa, não devem ser consumidos pela tradição judaica, muito menos aqueles que têm que são chamados frutos do mar, né? Não existe frutos do mar caché, ainda que existe um grupo de pessoas que trabalha muito com pessoas que estão fazendo teshuvá, estão voltando ao judaísmo, que eles pegam peixe caché e eles fazem uma roupagem para parecer que, por exemplo, seja camarão, para que a pessoa tenha a percepção que aquele camarão é caché. Isso é um tipo de trabalho que se faz muito na forma inconsciente para pessoas que têm dificuldade em deixar de comer, por exemplo, frutos do mar. Ainda que se tenha uma opinião dentro da própria Yardut do judaísmo sobre Maritain, aquilo que parece não é, então não se recomenda nesse segundo grupo que se faça isso. E o primeiro grupo, que trabalha com pessoas que estão começando a comer caché, eles têm uma outra percepção sobre esse fator. Mas o mais importante de tudo é entender que não existe frutos do mar, seja um caché, ou seja, não tem camarão, não tem lagosta, siri, caranguejo, tudo isso é considerado taref, ou seja, é impróprio para o consumo judaico. Nas águas, somente, né, os nossos peixes de escama e barbatana. Então, para que possamos entender isso, temos que buscar comprar o peixe e ter os simanim específicos que eles têm escama e barbatana. Né? Você tem que entender que são peixes que têm escama e barbatana para poder adquiri-los. Né? E a gente tem uma série de procedimentos como adquiri-los dentro da tradição Ashkenazi, Chabad, Sefaradi. Se você vai comprar um peixe, por exemplo, num local, a forma como fazer. Então você já entendeu que o peixe tem que ser escamas e barbatanas. Eu vou repetir para que isso fique no seu inconsciente. E aí existe uma coisa muito interessante. Você vai chegar no Google e vai fazer uma pesquisa quais são os peixes de escama e barbatana. E na sua região, você vai começar a conversar com as pessoas que são religiosas, que comem caché, e que tipo de peixe elas degustam. Eu, por exemplo, eu gosto muito de, em hebraico é tuna, que é atum, sardinha, né? Inclusive a tradição portuguesa faz as sardinhas ao forno ou sardinhas na brasa, salmão, truta, pescada amarela. Então todos esses peixes são caché. Agora, você tem uma infinidade de peixes que podem ser pesquisados, né? E converse com pessoas que já são religiosas, vá e compre carne como peixe também, estabelecimentos caché, porque comprar peixe fresco você pode comprar de qualquer lugar, mas o peixe congelado é um pouco mais complicado. Então, para que você possa ir ver os simanim específicos dele, ele já tem que ter um selo, tem que ter um cachiruto nesse sentido. Agora, se for fresco, você pode ir em qualquer feira e adquiri-lo. E para adquiri-lo, como é que devemos fazer? Para adquiri-lo, se você é ashkenazi,
o recomendado é que você leve sua tábua, a sua faca, para essa pessoa passar uma água no peixinho antes de fazer o corte. E voilà! Ele vai cortar, vai limpar para você. Se você é sefaradi, você só vai pedir para ele passar uma água tanto no peixe, como também na tábua, como também na faca. Para sefaradi não tem problema porque a faca não absorve sabor. Isso está estudado, isso está muito claro e é parte do estudo do Shulchan Aruch, mas nos tratados, o tratado ligado ao Yoredea, e existe uma série Kulim que fala muito do Kashrut, por exemplo. Então, muito bem. Se você é sefaradi, você pediu para limpar a tábua, limpar a faca, ele cortou, etc. Voilà. Bom proveito, né? Bom apetite. E a forma de fazer o peixe, né? A gente vai chegar na forma de cozimento ainda, né? Mas ainda antes de falar de cozimento, a gente também é aquilo que é derev bichu, aquilo que é caminho de bichu, que é kavush vemelihá, que é deixar de molho, que é uma delícia. Se faz herring muito isso. Você pega qualquer tipo de peixe, salmão, por exemplo, fica delicioso. Você corta em lascas, você coloca com cebola, tomate, você coloca sal grosso, um pouco de água, limão e deixa marinando. Esse é o kavush, é de molho, né? E junto com a melihá, que é o sal. Pois é um espetáculo. Agora você também tem que entender que o peixe tem que ser bem armazenado, né, etc. E ele é um tipo de carne parve, né? Você pode comer, não ao mesmo tempo, mas você pode comer numa refeição que vai depois carne ou que vai leite. Para Ashkenazi, eles degustam sem problema algum o leite com peixe. O Chabad, a partir no sentido de queijo, manteiga, não vem problema. Sefaradi, eles comem em recipientes separados. Por exemplo, um dia que você tem uma refeição, que você tem um purê, que é feito à base de leite e tem peixe, e mesmo que a refeição seja somente peixe, eles não vão comer nada além disso. Eles comem em pratos separados para não comer ao mesmo tempo. E uma coisa interessante é que no Shabbat a gente come peixe e depois a gente come carne. E o EFSEC, a interrupção que a gente faz para poder comer carne, é sempre a gente come um pedaço de halá ou toma um pouco d'água. Então a gente falou um pouco do peixinho de uma forma um pouco superficial e a gente vai como camada se aprofundando. E o próximo vídeo devemos falar sobre as carnes.